Bom, acho que o pessoal vai entrando à medida aqui que eu vou falando. Quem está chegando aí, boa noite, tá? Já estou gravando. E hoje eu vou falar um pouquinho de uma atividade avaliativa que vocês vão fazer para me entregar na próxima aula, tá? E vou falar também, vou fazer um convite para vocês, na verdade, para conhecer um projeto também mais para o final da aula. Vou falar de alguns nomes da estatística, da história, tá? E vou falar também um pouquinho sobre a profissão, tá? Quando, quando vocês se formarem, vocês precisam saber um pouquinho sobre o que existe de legislação sobre a profissão do estatístico, tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui o básico da legislação e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Para vocês saberem o que vocês têm que saber. Enquanto vocês estão chegando, eu vou falar da avaliação, tá? Então, quem tiver aí com o Moodle, pode dar uma olhada lá no Moodle, mas eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pedir, acho que tem umas pessoas com o microfone ligado, eu vou desligar aqui, tá? Sinta-se à vontade para ligar e falar quando quiser, mas só agora que eu estou desligando, porque na entrada, às vezes, o pessoal acaba esquecendo, tá bom? Mas depois podem abrir sempre que quiserem. Então, desliguei aqui, deixa eu ver se eu desliguei tudo. Tá. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês o Moodle. Então, aqui está o Moodle. Essa daqui é a página, né, lá do Moodle onde está o curso, Seminário de Estatística. E aqui basicamente só tem os slides, o primeiro que eu apresentei, que eu vou de novo falar dele hoje. E eu coloquei aqui uma coisa nova, tá? Que são esses artigos para resenhas, em que vocês vão ter que fazer uma resenha para mim de 2 artigos, tá? Eu vou mostrar esses artigos, eles estão aqui nesse link, mas eles estão aqui também. São esses 4 artigos aqui, ó, tá? Um sobre avaliação de pesquisas eleitorais, um sobre inferência Bayesiana, é até uma matéria que saiu numa revista. Tem um outro, aí tem outros 2 aqui que são um pouco mais para discutir alguns conceitos, assim, algumas coisas que pessoas em geral deveriam saber ou deveriam conhecer, mesmo que essas pessoas não sejam estatísticos, são coisas que pessoas cultas deveriam saber sobre estatística para aprender a ler, para aprender a lidar com estatística no dia a dia, tá? Especificamente em relação a esse artigo aqui, ó, o que pessoas, né, cultas ou educadas deveriam saber, é um artigo muito interessante porque ele foi escrito por uma autora de livros de estatística, tá? E ela fala algumas coisas assim do tipo relação de causa e efeito. Quando você escuta uma notícia, você tem que saber o que está querendo dizer, tomar cuidados. É bem interessante esse artigo, tá? Só que, como eu disse, 2 desses aqui estão em inglês, 2 estão em português, tá? Essa parte aqui que fala sobre avaliação de pesquisas eleitorais, vai ter um dia que eu vou falar disso aqui na disciplina, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a amostragem, bem por cima. A gente vai fazer uma atividade em sala sobre a amostragem e eu vou discutir com vocês essa questão de pesquisas eleitorais, tá? Mas é importante que, não é que é importante, eu vou dar esse tempo para quem quiser ler esse artigo, né? Fica mais embasado lá para a gente conversar depois. Mas se você também não quiser ler esse artigo, não tem nenhum problema. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Você precisa escolher 2 dentre esses 4 artigos aqui, escolher 2, e fazer para cada um deles uma resenha de até 500 palavras. Tá? 500 palavras é pouco, certo? Não é muita coisa. E o que seria uma resenha? Não é necessariamente fazer um resumo, né? A resenha, talvez você esteja vendo isso
comunicação oral escrita, né? Mas a ideia aqui é que você faça um pouco essa noção de sumarização, mas também eu gostaria de saber a sua visão, a sua percepção enquanto lê o texto. Então, por exemplo, se você gostou muito do texto e concorda com tudo que está lá, você pode, no meio do texto, demonstrar que você gostou, achou interessante ou concordou. Se você não tem material para avaliar, enfim, apenas faça como se fosse uma espécie de um resumo, tente entender, obviamente, e deixe bem claro o que os autores quiseram falar. E se você não gostou, se você não concorda com o que foi dito, eu dou espaço para você também escrever nessas 500 palavras sobre isso. Tá? Então você pode fazer uma resenha crítica ou não, você que sabe. Tá? Mas, se possível, eu gostaria de saber a sua visão sobre o texto nessas 500 palavras. Então, eu gostaria de saber se você achou interessante, se você concordou, se você discordou, um ponto que chamou a atenção. Isso, se você conseguisse colocar a sua visão pessoal ali no meio dessas 500 palavras, eu vou ficar bem satisfeito. Tá? Então, basta escolher dois. Não precisa ler os quatro. Basta dois. Tá? Então, eu dei duas opções em português para quem tem muito problema com o idioma inglês, mas também aquilo é um desafio, né? Se você 500 é o máximo, certo? 500 é o máximo, mas obviamente se você aparecer para mim com um parágrafo, né, com 50 palavras, isso vai se refletir na sua nota também, tá? Não quer dizer que tem que ter 500, mas é até 500, ok? Mas acho que não dá para você fazer uma resenha só de um parágrafo, ok? É como se fosse uma página bem escrita, vamos dizer assim, tá? Vocês podem contar as palavras também, né? E antes de colocar lá no Moodle. Outra coisa, que eu estava falando, né? Se você tem alguma dificuldade com inglês, mas quer pegar um texto razoavelmente fácil, hoje em dia você tem opções de tradução muito fáceis na internet, né? Eu recomendaria que você lesse esse daqui, sobre o que cidadãos, né, educados ou cultos deveriam saber. Ele é um pouco mais fácil do que esse outro aqui, sobre essas verdades, enfim, aqui da estatística, tá? Mas se você quer fugir disso, tá? Pela questão do idioma, leia esses dois aqui que estão em português, tá? Mas, como eu disse, é muito interessante esse artigo aqui, e aí eu até faço questão de colocar ele aqui para vocês terem uma motivação para tentar ler, tá ok? E aí vocês têm uma semana para me entregar, ou seja, até o início da próxima aula, tá? E isso, basicamente, é o que eu vou avaliar vocês aqui na minha primeira vai, tá? Na segunda vai nós vamos ter um trabalho, enfim, mais completo e vocês vão ter que trabalhar bem mais. Mas agora na primeira vai ser basicamente essas duas resenhas que eu vou querer que vocês me entreguem. E aí como que vocês vão fazer isso? Lá no Moodle, né? Vai aparecer aqui avaliações e aí tem aqui atividade avaliativa 1, resenhas. Você vai clicar aqui, né? E aí aqui você pode incluir a sua. Como eu que criei aqui, tá? Para mim é um pouquinho diferente, mas basicamente o que vai aparecer para vocês vai ser isso aqui. Ó. Deixa eu botar a visualização. Vai aparecer isso aqui. Ó. A resenha não precisa ser em inglês, né? Pode ser é para me escrever em português, ok? Não precisa ser, não quero, na verdade, resenha em inglês, não. Eu quero em português, tá bom? Então, assim, eu botei aqui três questões. A primeira não vale nada, que é quais os títulos dos artigos escolhidos por você para fazer as resenhas. Aqui você vai me dizer os dois que você escolheu. Aí depois a questão 2, você vai botar a resenha do primeiro que você escolheu e na outra questão a resenha do que você escolheu. Texto simples, sem negrito, sem itálico, sem fonte maior, sem nada, simplesmente texto simples, ok? Você pode escrever no bloco de notas e jogar aqui e depois você finaliza a tentativa e manda para mim, ok? Você pode fazer isso já a partir de hoje, se quiser, mas vai ficar aberto até, vamos olhar aqui, vai ficar aberto até terça da semana que vem, às 8h30 da noite. Certo? Então, não é que é para terça, é até terça. Se você quiser fazer isso para amanhã, fique à vontade. Já está aberto. Ok? Todo mundo entendeu?
qual é a ideia aqui? O que é para fazer? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Não, é basicamente isso. Então tá bom. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês participaram de um seminário de iniciação científica que teve na semana. Deixa eu ver se foi semana passada ou retrasada, agora eu estou na dúvida. Mas em que a gente apresentou o projeto Rio em Dados. Alguém chegou a assistir? Ou ficou sabendo desse seminário? Alguém aí assistiu? Foi à Eu tarde. assisti. Assistiu? Ah, legal. O que acontece? Eu faço parte também desse grupo, tá? A gente tem um grupo que publica, né, material envolvendo estatística, tá, no Instagram. E nós somos uma equipe atualmente, tá, umas 18, 19 pessoas, tem uns que saíram, que entraram, enfim, deve estar por aí. Umas 18 pessoas. E esse grupo congrega professores, né, da ENSE, da UFRJ e alunos da ENSE e da UFRJ, tá? Quem não segue lá no Instagram, se quiser dar uma olhada, a gente publica sobre basicamente três áreas, tá? Então, a gente fala de conceitos básicos de estatística, a gente chama de ABC da estatística. A gente também tem uma questão ligada ao Covid e à área da saúde, então são notícias e matérias envolvendo estatística e outros conhecimentos ligados à pandemia que a gente está vivendo. E tem uma outra parte, né, que é a que eu estou mais envolvido, que é de estatística aplicada, onde a gente apresenta aplicações ou uso da estatística por aí, história, várias coisas relacionadas à estatística. Então, tem aqui como fazer coisas no R, tem bastante material, mas o convite que eu falo é, se você tem interesse em, de repente, contribuir e participar, você pode tentar entrar em contato com a gente, pode ser com qualquer um dos participantes desse grupo, tá? Então, tem como você mandar uma mensagem, você pode mandar uma mensagem por direct aqui no próprio Instagram para conversar, pode também mandar mensagem para mim ou para outras pessoas que vocês conhecerem do grupo. Mas eu estou aqui fazendo a propaganda é só porque a gente sempre precisa, né, de pessoas e de ideias. Então, se tiver pessoas interessadas e quiserem conversar, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tá? Isso é só um lembrete porque eu ia falar isso na aula passada e acabei me esquecendo. Tá ok? Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo? Tudo bem? Professor, a Luana perguntou se o senhor consegue colocar o trabalho até quarta. Espera aí. Até Eu até não quarta sei, que vou fazer vem. só uma mensagem. Professor, consegue colocar até quarta? Por quê? Qual seria a justificativa? Por causa que temos um trabalho para entregar na segunda também e prova na sexta, Prova na sexta de Oi, quê? professor. de cálculo 1. Ah, ok. Oi, professora. É a Luana. Oi, É Luana. porque a gente tem a prova na sexta e temos o trabalho na terça de manhã e eu estou de plantão direto, de 11 dias direto no final de semana. Aí fica um pouco puxado. Se puder Entendi. pôr na quarta, por favor. Tá, assim, nesse momento agora, para essa resenha, como eu não vou corrigir exatamente logo após de vocês enviarem, não é tão problemático fazer isso, tá? Mas, por exemplo, o trabalho final que a gente vai ter, a data estipulada vai ser aquela e vai ficar, e vai acontecer muito isso na ENSE, tá? De bater data, vai ter muitas situações que não vai ter muito o que fazer. Mas ok, por mim não tem problema, tá? Como eu não devo corrigir isso até quarta, né? Provavelmente eu vou levar mais tempo. Eu posso dar esse tempo, sim. Posso estender mais 48 horas sem problema. Tá bom? Muito obrigada, professor. Então tá bom. Se Mais fosse alguma dúvida? 48 horas, seria na quinta-feira, professor. Ah, é verdade, né? Não, mas pode ser 48, não tem problema. Pode ser na quinta. Gostei. Gostei mais. Pode ser na quinta, não tem problema. Bom, então assim, em relação à avaliação lá do Moodle e o Rio em Dados, tá dado o recado. Qualquer dúvida, me escrevam, tá? Bom,
Eu vou então agora gastar um tempinho aqui para falar para vocês alguns nomes que vocês vão escutar dentro da estatística, né, na história. Vou até mostrar um livro para vocês que pode ser que seja de curiosidade de alguém que já tem alguma noção de estatística pode se interessar em olhar, e depois eu vou falar da profissão, tá bom? Vou falar da regulamentação da profissão. Antes de eu projetar aqui, colocar em tela cheia, vocês me veem pequenininho aqui em cima, certo? Vocês estão me vendo? Sim, estamos. Existe um livro, tá? Chamado Uma Senhora Toma Chá. Uma tradução aqui que foi feita de um livro que é quase como assim, as fofocas da estatística, sabe? Conta, vamos dizer assim, os bastidores de como a estatística se desenvolveu desde o século XVIII até hoje em dia. Ah, legal, Laira. Você tem o livro? Você já leu? Você tem o livro, mas você leu ou só tem o livro? Tá, eu troco, relaxa, Rafael, fica tranquilo. Mas ainda não leu, tá? Eu também tenho vários livros aqui que eu não li, mas esse livro, eu diria para você o seguinte: se você ler ele hoje, você até pode achar legal, mas se você ler ele quando você tiver mais ou menos lá no quarto período, lá em inferência, tá? Você vai ver ele com outros olhos, certo? Porque vários nomes que você vai ouvir nas disciplinas da ENSE, você vai acabar escutando ali nesse livro, tá? Então, assim, muita história de bastidor e desenvolvimento, coisas muito interessantes você vai encontrar nesse livro. Eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro um dia. Ele tem na biblioteca da ENSE, então vamos esperar a pandemia passar também. Não precisa comprar o livro, né? Vocês podem pegar ele para ler nas férias, né? Quando não estiver estudando para a prova. Ou ler antes de dormir, né? Quando dá aquela calma, assim, né? Não tem muito o que fazer, você dá uma lida. Não é livro para se estudar. É um livro que você lê, é uma leitura agradável, certo? Mas, obviamente, falando de estatística. Mas de um jeito, assim, sem fórmulas, sem nada. O nome do livro é Uma Senhora Toma Chá. Tá? É isso mesmo que você ouviu. Uma Senhora Toma Chá. Tá? Mas se você colocar isso no Google, coloca assim, Uma Senhora Toma Chá, estatística. Você vai achar a referência desse livro, tá? Mas assim, como eu disse, como ele conta muitos bastidores, se você não sabe muito de estatística, você até vai achar curioso, mas você não vai conhecer as pessoas. É muito diferente quando você já conhece as pessoas, você já tem uma certa intimidade com as pessoas. Imagina só, você aprende a fazer um coeficiente estatístico chamado coeficiente de correlação de Pearson. Todo dia tu calcula esse negócio. Aí você calcula a estatística de Q quadrado. Todo dia você calcula esse negócio. Aí de repente você lê no livro como que o cara teve essa ideia, que fase da vida que ele estava, o que que ele fazia, que problema que ele estava passando, por que que ele foi parar nisso, sabe? É meio que como se você visse os bastidores das coisas que aconteceram. Então, ele é bem interessante. Ele tem é tipo uma novela, né? É a parte da novela da história, né? Dos estatísticos, do pessoal que trabalhou com estatística. Eu nem vou dizer estatístico, porque essa coisa da profissão eu vou falar mais tarde ainda hoje, mas é muito relativo. Mas eu digo assim, pessoas que manjam de estatística, pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da estatística. Esse livro fala de praticamente todas elas, as mais importantes estão citadas nesse livro. Tá? Então já mostrei o livro para vocês, e eu vou comentar alguns aqui, eu vou mostrar alguns para vocês. Alguns nomes, tá? Esse cara aqui, ó, Carl Pearson, tá? Quem estudou um pouquinho assim de estatística descritiva já deve ter ouvido falar do coeficiente de correlação de Pearson, uma medida para avaliar a relação entre variáveis, tá? Esse cara que criou. Quem já ouviu falar de de uma revista de estatística chamada Biométrica? É uma das mais importantes do mundo, tá? Foi esse cara aqui que criou essa revista, tá? Lá na Inglaterra. Ele foi um dos pioneiros assim no uso da estatística, tá? Da estatística moderna, né? E fez muitos desenvolvimentos nesse finalzinho do século XIX, início do século XX. É um dos pais da estatística, e vocês vão ouvir muito esse nome
Pearson. Vai ter em todo lugar, na graduação inteira, do início ao fim, vocês vão escutar esse nome Pearson, né? O livro fala de algumas curiosidades dele, né? Por exemplo, esse nome dele com K, né? O nome dele não era com K, o nome dele era com C, tá? Só que, como ele era marxista, em homenagem ao Marx, ele depois trocou o nome dele e botou com K na frente. E essas coisas são ditas, inclusive, no livro, né? E esse cara aqui também ajudou muitos outros estatísticos e pessoas que lidavam com estatística a crescer e usando essa revista também, né? Publicando coisas e artigos nessa revista. Hoje em dia no mundo, assim, se eu dissesse para vocês, se eu tivesse que escolher 3 revistas assim para eu falar que são as revistas mais tradicionais e mais importantes de estatística no mundo, revistas que eu falo são periódicos que publicam pesquisas científicas, tá? Que são os avanços da estatística no mundo. Existem 2 revistas que são inglesas e uma que é americana. A americana é a JASA, tá? Que é Journal of the American Statistical Association, que é como se fosse a revista da Associação Americana de Estatística, tá? Então é a JASA. E tem 2 lá da Inglaterra. Um é o Journal of the Royal Statistical Society. Então é o jornal, né, a revista da Sociedade de Estatística Real, vamos dizer assim, da realeza lá, né, que eles chamam Royal Society. E essa revista é das mais difíceis no mundo de se publicar. Só grandes pesquisadores conseguem colocar um artigo publicado nessas revistas dentro da estatística. E a terceira que eu comentaria é a biométrica, tá? Que começou com muitos artigos voltados à biometria, então questões relacionadas à genética, a estudar a relação entre altura, peso, enfim, qualquer coisa que envolvesse medições, né, associadas, medidas biométricas, vamos dizer assim, né? Hoje em dia não é mais isso, hoje em dia ela lida com tudo na estatística. E o Carl Pearson foi o cara que criou essa revista no início do século XX. Final do século XIX, início do século XX. Então, ele é um cara muito importante. E o nome dele ficou famoso porque o filho dele também foi famoso. Tá? Esse cara aqui, ó, Ronald Fisher, é considerado o pai da estatística moderna. Tá? Esse cara aqui, ele é conhecido em várias áreas, não só dentro da estatística. Se você procurar por Ronald Fisher, inclusive ele é Sir Ronald Fisher, tá? Procurar pelo nome dele na internet, você vai descobrir que ele tem contribuições para várias áreas do conhecimento. Tá? E ele é o pai dos métodos de inferência que vocês vão aprender na disciplina de inferência 1 aqui no curso. Ele desenvolveu isso lá na década de 20, 30, 40, 50, ele fez muita coisa. Então, planejamento de experimentos, ele inventou muita coisa, estimação por máxima verossimilhança, ele fez muitas coisas legais, foi esse cara. E tem muitas curiosidades sobre ele. Uma muito interessante é que esse cara aqui, o Ronald Fisher, e o Carl Pearson não se davam, tá? Eles não se davam bem. E o Ronald Fisher, inclusive, até assim, pelo seu desenvolvimento, ele é considerado um cara meio gênio, sabe? Assim, aquelas pessoas que realmente são gênios. Inclusive, ele tinha um problema de vista que ele não podia ler. Ele não podia ler em lugares com luz artificial. Isso na época dele falaram para ele, né? O que importa dessa fofoca é que ele estudava cálculo, esse cálculo que vocês estão estudando, né? Ele estudava álgebra linear, ele estudava essas coisas todas sem nenhum tipo de papel e sem ler nada, apenas na mente. Tá? Falavam para ele, alguém falava, ele simplesmente ia guardando as informações na cabeça. É um cara que tinha uma visão espacial muito boa, enfim, é um gênio esse cara. Tá? E não se dava com o Pearson. E uma das consequências disso é que boa parte da publicação do Fisher nunca saía na biométrica, porque o Pearson não deixava ele publicar os artigos dele na biométrica, mas ele publicava na Journal of the Royal Statistical Society, por exemplo, que é outra revista muito boa. E tem muita coisa sobre ele nesse livro, e procurem no Google um dia se vocês tiverem interesse. Tem até umas polêmicas recentes agora que apareceram, deve ter um ano mais ou menos, sobre algumas coisas que ele esteve envolvido na sua juventude, mas enfim, não vamos falar disso aqui. Está falando do trabalho dele como cientista, como pesquisador. Realmente, esse aqui seria o nome mais importante
dos métodos clássicos de inferência, tá? Que foi o que desenvolveu no século XX. Aqui tem uma outra coisa interessante, né? Durante a graduação, vocês vão se acostumar com muita coisa desenvolvida por russos, tá? Vocês vão aprender o teste de Kolmogorov-Smirnov, tá? Vocês vão aprender que probabilidade, existem os axiomas da probabilidade, também são chamados de axiomas de Kolmogorov, tá? Vocês vão descobrir em probabilidade que existe cadeias de Markov, que é outro russo, certo? Existe Slutsky, tem vários, são muitos russos ligados à estatística, mais especialmente ligados à probabilidade, tá? E por que isso? Por que isso aconteceu? Né? Como a história é interessante. Isso aconteceu muito também por causa do comunismo lá na União Soviética, certo? Na União Soviética não deixavam as pessoas fazer certas pesquisas porque era considerado como algo subversivo, né? Se você fizesse pesquisas, principalmente ligadas a questões sociais. Então, como existia um governo que planejava tudo, trabalhar com estatística era uma coisa considerada uma ciência social, em alguns casos, para eles, porque ela lidava com questões aleatórias e havia muita perseguição. Então, se você fizesse pesquisa aplicada lá, você poderia acabar desaparecendo, né? Ou tendo algum tipo de punição. Muitos pesquisadores fugiram da União Soviética na época do Stalin, né? Isso tudo na época do Stalin. Mas, por outro lado, a pesquisa teórica, principalmente em matemática e probabilidade, acabou se desenvolvendo muito, porque muitos pesquisadores migraram para essa área. E a gente tem muitos russos nisso. Então, se acostumem aqui na graduação, porque vocês vão ver muitos russos. E esse aqui, eu diria que é o mais famoso, é o nome que vocês mais vão ouvir, é o nome do Kolmogorov, tá? Vocês vão falar isso de boa, assim, no dia a dia. Vão se acostumar, acreditem em mim quando eu falo, tá? Esse cara aqui é outro Sir, tá? Que é interessante a gente colocar aqui, porque esse cara está vivo ainda, né? E ele hoje seria considerado, assim, dos grandes nomes da estatística, é a lenda mais... Até eu falei que ele está vivo, eu não conferi no último mês, nos últimos meses agora, mas até o final do ano passado eu acho que ele estava vivo, tá? Os David Cox também tem muita coisa que vocês vão ver na graduação, vocês vão escutar muito esse nome, Cox, tá? E eu diria assim, que das pessoas que foram importantes na história, ele é o maior nome vivo, certo? Então é uma outra pessoa extremamente conhecida e importante dentro da estatística, e ele também fez muita coisa em análise de sobrevivência. A análise de sobrevivência é uma área dentro da estatística, né, onde você estuda tempos de vida, tempos de duração, né? Quanto tempo uma turbina leva até falhar? Tá vivo, né? Ah, ok, que bom. Que bom que ele está vivo. Daqui a pouco está fazendo 100 anos, né? Então, em 24, provavelmente, se ele estiver vivo até 24, vai aparecer, vai existir algum evento em homenagem a ele, né? Inclusive, ele esteve no Brasil, acho que foi no SINAP, que é o principal congresso de estatística aqui no Brasil. Não sei se foi o de 2000, eu não estava nesse congresso, mas eu soube que ele esteve no Brasil, num desses congressos. Mas então, é um nome muito conhecido, tá? Vocês vão escutar muito aqui na graduação. Esse aqui vai ser um nome muito polêmico que vocês vão escutar. Inclusive, um dos artigos que eu coloquei fala desse cara aqui, tá? É um reverendo, Thomas Bayes, tá? Que ele também pode ser considerado como um dos pais da estatística, só que de uma forma um pouco diferente, tá? Assim como dentro da economia, dentro de algumas áreas do conhecimento, tem várias escolas, né? Você tem escolas de pensamento. Dentro da estatística, existem duas escolas de pensamento. A escola frequentista, que se baseia nos métodos do Fisher, né, do Pearson, métodos que foram desenvolvidos no século XX, e tem a escola bayesiana, que se baseia nesse cara aqui, Thomas Bayes, nas coisas que ele fez lá atrás, 1700 e alguma coisa, ele fez um artigo que revolucionou muita coisa. E hoje em dia, a inferência bayesiana tem crescido muito, e diria até assim que no meio acadêmico
em estatística ela está até dominante em relação à frequentista, mas em universidades e ensinos mais aplicados, se você fizer uma matéria de estatística aplicada numa faculdade, aí você provavelmente vai estudar só a escola frequentista. Você não vai estudar a escola bayesiana, tá? O máximo que você vai aprender é o teorema de Bayes, que você vai aprender ele em probabilidade aqui na ENS. Esse cara aqui, tá? Ele criou um negócio e ele não publicou. O negócio era tão diferente, tão revolucionário que ele tinha feito, a ideia que ele teve, tão assim proibida, vamos dizer assim, que ele não publicou. Ele fez o negócio, deixou lá e morreu. E anos depois da sua morte, alguns anos, não foram muitos anos não, foi acho que menos de 10 anos, um dos seus pupilos, uma pessoa lá que seguia ele, encontrou esses artigos que ele tinha escrito e publicou. Felizmente não roubou a publicação dele e publicou com o nome dele. Então ele tem uma publicação póstuma. Esse cara aqui hoje tem uma importância absurda no mundo e ele não viveu para ver. E na verdade o que aconteceu na história da estatística é que esse cara desenvolveu algo que para funcionar precisava de métodos de computadores que não existiam no passado. E aí depois dele, essa escola de pensamento dele ficou quase morta. Porque para funcionar no mundo real, para ela ser aplicável, você precisava de computadores, precisava de alguma coisa que acelerasse as coisas. Então a estatística frequentista se desenvolveu no século XX e no final do século XX, mais precisamente em 1990, tá, houve a criação de um algoritmo, tá, que 2 estatísticos criaram um algoritmo que viabilizou praticamente tudo o que daria para fazer com inferência bayesiana da noite para o dia. Então, de 1990 para cá, a inferência bayesiana teve um boom, ela explodiu, certo? No meio acadêmico e cada dia mais no mundo, graças a esse avanço que aconteceu em 1990. Mas eu diria aí que ficou todo o século XIX e quase todo o século XX adormecido, certo? Mas esse é outro cara que vocês vão estudar e tem uma disciplina específica aqui no curso de graduação, que é a disciplina de inferência bayesiana, que fica no 6º período, que vocês vão estudar ela, tá? Mas independentemente da matéria de inferência bayesiana, vocês já vão escutar o nome Thomas Bayes quando vocês aprenderem o teorema de Bayes. Quem quiser saber mais sobre ele, tem esse artigo que eu falei para vocês, que saiu, não lembro se é na Exame ou na Super Interessante, eu esqueci agora aqui, mas esse artigo que está nas resenhas, é sobre o que esse cara descobriu, a ideia dele, certo? Lá no século XVIII. Tá legal? Professor, Oi. é por isso que eu rodando pelo site da ENSE, né, eu fui lá ver os professores, né, o corpo docente. Aí eu fui entrando no currículo lá de um por um, né? Aí eu fui lá ver tese de teoria bayesiana de alguma coisa assim. Tem um monte, cara, que faz isso. Eu fiquei, porra, deve ser alguma coisa importante, né? Uma parada popular, sei lá. Isso, exatamente. Na verdade, quando se você tivesse, a minha criação, vamos dizer assim, a minha formação, né? Eu só estou confirmando aqui o que alguém escreveu, tá? Sobre a senhora Tomachá, é aquele livro mesmo que o Wagner colocou, tá? Mas só voltando, né? Quando eu fazia graduação, tá? Que foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, a inferência bayesiana, eu estudei inferência bayesiana, mas ela era, assim, ainda no meio acadêmico, aqui no Brasil, não era uma coisa ainda muito, assim, utilizada, certo? Tinha os grupos bayesianos aqui no Brasil, mas a inferência frequentista dominava totalmente os departamentos, totalmente. Inclusive esse congresso que eu falei para vocês, que é o SINAP, que é o Simpósio Nacional de Probabilidade Estatística, que acontece de 2 em 2 anos, que é o congresso mais importante de estatística aqui no Brasil. Eu fui no meu primeiro SINAP que eu fui, foi em 2002. Quando eu cheguei lá, sabe como é que eram os trabalhos bayesianos? Era mais ou menos assim, você chegava no congresso e tinham vários trabalhos sendo apresentados. Existia uma sessão no congresso que era específica para a inferência bayesiana. Então, assim, pessoas faziam previsões, certo? E aí, se você fizesse uma previsão
usando inferência bayesiana, você não se enquadrava na seção do Congresso de previsões. Eles colocavam você na seção de inferência bayesiana, como se você fosse uma coisa à parte, certo? Só que, para ter uma ideia, anos depois, o último Sinap que eu fui, que foi 2018, aliás, foi o último Sinap que teve, porque o de 2020 foi cancelado por causa da pandemia, né? Então, ele agora só vai ter de novo quando acabar a pandemia. Mas nesse último que eu fui, para vocês terem uma ideia, eu diria assim que sei lá, uns 80% das coisas que eu vi lá eram de inferência bayesiana, em todas as áreas, certo? Então, assim, cresceu muito no mundo. Só que, de novo, no meio acadêmico, a inferência bayesiana hoje eu diria que é dominante. Mas no meio aplicado, você tem 100 anos de história de ensino e tudo mais, sendo usados somente os métodos frequentistas. Então ainda tem uma coisa um pouco desbalanceada. É muito comum você conhecer pessoas que nunca ouviram falar de inferência bayesiana, mas um estatístico, hoje em dia, vai saber, certo? Um estatístico formado até 2010, por aí, talvez conseguisse se formar sem ter visto inferência bayesiana. Hoje em dia, é quase impossível você se formar estatístico sem ter ouvido falar ou sem ter usado alguma vez na vida inferência bayesiana. Sim, é muito utilizado em todas as áreas mesmo, tá? E basicamente porque o método bayesiano, depois que foram desenvolvidos aqueles algoritmos que eu comentei para vocês no final do século XX, problemas complexos que tinham solução difícil pela forma frequentista começaram a ter uma solução mais fácil via inferência bayesiana. Então, problemas muito complexos são, em geral, mais fáceis de serem resolvidos com inferência bayesiana. E problemas que são simples demais, a inferência bayesiana às vezes é um pouquinho exagerada, é como se fosse um canhão para matar a formiga, então às vezes também não compensa. E teve muita discussão, uma época existia uma briga, né, entre os estatísticos, hoje em dia isso é coisa do passado. Isso não existe mais e praticamente todos os estatísticos respeitam todos os métodos estatísticos, né? Então a inferência bayesiana já tem o seu espaço e tudo mudou depois de 1990. Então, quem quiser saber um pouquinho sobre ele, tem o livro de uma senhora Tomachá, né? Tem esse artigo que eu comentei também, tem muita coisa na internet. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum nome. Não. Os nomes que eu queria destacar eram esses, tá? Porque são os que vocês vão ver ao longo do curso, tá? Inclusive, se você acompanhar lá no Rio em Dados, né, de vez em quando a gente publica algumas coisas e a gente cita alguns métodos, algumas técnicas, algumas coisas, de vez em quando aparece lá alguma aplicação de inferência bayesiana ou de inferência em geral. Ok, espero que tenha deixado vocês curiosos e com vontade de conhecer um pouco mais sobre o que esses caras fizeram, né? Tem muitos outros nomes, tá? Existe o Deming, né? Deming foi o cara que revolucionou a indústria lá no Japão, né? Uma época, hoje em dia não é mais, mas houve uma época, né, nos anos 80 e anos 90, em que basicamente tudo de melhor do mundo era japonês, né? Não que tenha piorado, mas houve uma época em que eles estavam assim no auge. E é engraçado porque não era assim na década de 40, 50, as coisas do Japão era tipo como se falava do Paraguai há um tempo atrás aqui no Brasil, né? Ah, isso é Paraguai, isso é ruim, é de qualidade duvidosa, né? O pessoal fala, Tipo a gente falando aqui da China, né, sim, a hoje. China também. O pessoal diz, isso é chinês. Hoje em dia, você falar que uma coisa é chinês, ninguém vai dizer que é uma coisa ruim. Mas houve uma época em que era. Você falar que era da China era dizer que era ruim. O Japão, Não, eu digo por causa do Made in China, né? Aqueles negocinhos que o sim, pessoal vende, aqueles traquinhos. sim. Mas é como eu falei, é porque o Made in China já mudou, né? Já teve, depende de qual parte você está falando. Eu peguei o Made in China, que era considerado como uma coisa pejorativa, e hoje em dia, não. Eu acho que qualquer pessoa hoje em dia que escuta falar, isso aqui é da China. Ok, e daí? É ruim por acaso? Antigamente a gente falava que era Xing Ling, né? Isso, pois é. Mas uma época era o Paraguai que era isso, né? Era totalmente anos 80 e 90, tudo que era ruim se falava que era, né? Ah, isso é Paraguai, né? E muita gente viajava ao Paraguai, comprava coisa falsificada no Paraguai, enfim.
E o Japão passou por uma transformação, que foi a questão da qualidade total, que eles começaram a focar numa melhoria de qualidade usando métodos estatísticos. E houve um americano no pós-guerra, né, os Estados Unidos mandou lá para o Japão esse Deming, que foi o cara que revolucionou a indústria no Japão. Então o Deming, isso também tem no livro, vocês podem procurar na internet ou ler depois, mas ele foi um cara que revolucionou. E tem até uma cena interessante, eu não sei se vocês. É um filme antigo, né? Não é da época da maioria dos alunos aqui, mas tem gente que com certeza já viu. Não sei se vocês já viram o filme De Volta para o Futuro, uma trilogia de filmes que é dos anos 80, início dos anos Caraca, eu 90. vi esse filme Esse é ontem, pra... professor. Certeza que já. Pois é, e aí não sei se vocês assistiram o terceiro filme, tá? Eu vou dar spoiler aqui, tá? Não é nem da história, não, é só uma cena. Pô, Tem o uma. tempo que já foi lançado, professor, nem é spoiler. É um absurdo, né? Falar de um filme dos anos 80 não, e dizer, é igual falar que o Titanic afundou, né? Mas enfim, tem uma cena. Ah, você viu o primeiro no cinema? Legal. Então, esse filme eu vi, né, quando eu era criança, assisti o primeiro e depois vi os outros, mas só futuramente, vendo esse filme, que eu já vi muitas vezes, que eu fui perceber uma cena desse filme que é muito interessante, que é uma parte em que o Marty McFly, né, que é o protagonista do filme, ele está preso em 1955 e ele encontra a máquina do tempo, que na verdade era um carro, era o DeLorean, né? E ele encontra um carro que ficou dentro de uma mina desde 1885 até 1955. Ele ficou dentro de uma mina. O carro estava já todo assim se desfazendo, os pneus se desfazendo, né? E aí ele chama, né, um cientista da época lá, o Dr. Emmett Brown, de 1955, né? E o Emmett Brown vai lá olhar o carro. E o carro não funciona, o carro está todo quebrado, enfim. E aí, na hora que ele está olhando assim, né, ele puxa uma peça do carro e mostra para o Marty McFly. Ele é um cara de 1955, né? Aí ele vira para o Marty McFly, que é do futuro, e fala para ele assim: Ah, não me admira que esse carro não está funcionando. Olha essas peças aqui, tudo made in Japan, né? Ele fala, made in Japão. Aí ele colocando isso como se fosse, né, um feito no Paraguai. E aí o Marty McFly vira para ele e fala: Olha, o que que tem? O que tem de melhor no mundo é feito no Japão. E aí dá um choque assim, né, nesse cara lá de 1955, porque ele nunca ia imaginar que o Japão iria se transformar e produzir coisas boas. Isso é apresentado no filme, né? Só que quando você assiste esse filme, você nunca vai dar bola para essas coisas assim, né? E depois você estudando um pouco mais, você descobre o que que aconteceu lá e é interessante estar retratado. Então, é um outro cara. Também tem no livro, tem outros, tá? Tem outras pessoas que são relevantes, mas eu diria assim que de nome que vocês vão acabar aprendendo aqui, esses que eu apresentei são os principais. Existe uma disciplina de controle de qualidade aqui na graduação, que é eletiva, mas que vocês aprendem alguns métodos relacionados à melhoria da qualidade usando métodos estatísticos, tá? E só que é lá para o sexto período só que você pode cursar essa disciplina. Depois de você ter feito inferência 1 e 2, se não me engano, é só no sexto período que você pode cursar. De vez em quando ela é oferecida. Ok? Se interessaram pela história, alguma coisa? Espero que tenha. Eu não apresentei quase nada, tá? Só falei alguns comentários por cima. Tem muitas outras coisas que poderiam ser faladas, né? A história do cara que criou a TED Student, que usava pseudônimo, o filho, né, o filho do Carl Pearson, que era amigo do Fisher, né? Então o Fisher era amigo do filho do Carl Pearson, mas não se dava com o Pearson, e o filho do Carl Pearson criou os testes de hipótese que vocês vão aprender na disciplina de introdução à estatística. Vocês vão aprender o primeiro teste de hipótese de vocês, já agora no primeiro período da faculdade, vocês vão aprender algo que foi criado pelo Egon Pearson, filho do Carl Pearson. Tá? Ok? E eu vou mudar totalmente de tópico, tá? E vou falar da profissão com vocês. Mas só queria ter certeza se alguém quer fazer alguma pergunta. Tem alguma coisa que eu não li aqui.
Deixa eu ver. Não, só falaram que viram o filme, falaram que tem um vídeo legal sobre inferência Bayesiana. Tem muita coisa interessante hoje em dia. Esse eu não vi, esse que você está falando aqui. Veritasium, não sei o que é isso exatamente, mas posso depois ver. Mas tem muita coisa legal hoje em dia sobre isso no YouTube também. Ok? Posso mudar de tópico? Sim. Então vamos lá. Tema polêmico, tá, gente? Então, seguinte, um pouco mais acerca da profissão de estatístico. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, para você poder assinar alguma coisa como estatístico, se você quiser fazer um laudo estatístico, por exemplo, se você quiser fazer uma perícia estatística, tá? Se você for concursado, quiser trabalhar, por exemplo, na Petrobras, na Eletrobras, qualquer empresa pública, né? Vão, e no cargo de estatístico, vão exigir de você que você tenha o registro no conselho da sua profissão. Tá? Então, é uma profissão regulamentada. Ninguém pode atuar como estatístico sem ter a carteirinha do CONRE, que a gente chama, que é do Conselho Regional de Estatística. Então, eu vou comentar algumas coisinhas aqui sobre. Peraí, isso aqui já foi. Aqui, ó, leis que regulamentam a profissão de estatístico. Tá? Isso é bom ou ruim? É sobre isso que nós falaremos. Tá? Eu até posso dar a minha opinião aqui. Algumas coisas eu posso falar e depois eu vou editar, porque eu não vou deixar gravado. Tá? Mas vocês podem discutir comigo, a gente pode ter uma conversa sobre isso aqui de boa. Tá? Vou contar algumas coisas, algumas experiências também que eu passei relacionadas a isso. Tá? Então, aqui, ó, em 1965, tá? Isso aqui na época, né, o Brasil, a gente estava na época do período militar, né? Foi criada essa lei aqui, a lei número 4.739, de 15 de julho de 1965. Você vê, hoje é dia 15, né? Falta um mês aqui para ela fazer aniversário. E essa lei falava sobre o exercício da profissão de estatístico. E aí vejam o que veio escrito nessa lei. É livre o exercício da profissão de estatístico aos possuidores de diploma de conclusão de curso superior de estatística. Tá? Aí depois tem lá embaixo, todo aquele que exercer as funções de estatístico, né? Aí tinha mais, esses 3 pontinhos é porque tem mais coisas que eu estou cortando, é obrigado ao uso da carteira profissional. Ou seja, você não pode trabalhar com estatística, tá? Dia do aniversário do David Cox, hoje ou dia 15 de julho? Eu não lembro. 15 de julho. Legal. Bom saber. Mas voltando aqui, ou seja, se você não é estatístico, você não pode exercer as funções de estatístico. Tá? É um pouco difícil, é um tipo de lei difícil de ser seguida, mas ela é seguida em parte, né? Você tem realmente isso, em alguns casos ela é bem rígida, mas em outros acaba não alcançando as pessoas. Eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês, aproveitando esse tempo até o final da aula. Tá? Então, por exemplo, o que seria exercer a função de estatístico de acordo com uma legislação da década de 60, 70? É um pouco diferente do que a gente faz hoje na estatística, mas vamos ver aqui. Ó. Olha só o que diz aqui. Ó. O exercício da profissão de estatístico compreende, vamos lá, planejar e dirigir a execução de pesquisas ou levantamentos estatísticos. Então, o que está dizendo aqui? Se você quer fazer uma pesquisa eleitoral, por exemplo, você tem que ser estatístico, se você quer planejar. Se você vai fazer qualquer pesquisa ou levantamento estatístico, você tem que ser estatístico, tem que ter a carteirinha. Tá? Planejar e dirigir trabalhos de controle estatístico de produção e de qualidade. Essa parte que eu comentei com vocês da qualidade, né, que teve no Japão, enfim. Efetuar pesquisas e análises estatísticas. Elaborar padronizações estatísticas. São coisas do passado isso aqui, tá? Padronizações estatísticas, hoje em dia quase que não existe mais isso. Efetuar perícias em matéria de estatística. Isso pode existir, alguém pode pedir uma perícia para você um dia em matéria de estatística, ok, você tem que ser estatístico.
Laudo também. Se você for assinar um laudo como estatístico, de que alguma análise seguiu os preceitos da estatística, você pode assinar como estatístico. Tá? Aqui, ó. Então, emitir pareceres no campo da estatística, o assessoramento e a direção de órgãos e seções de estatística, aí que começa a ficar um pouco mais difícil, né? Por exemplo, IBGE. IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão de estatística? Teria que ser um estatístico para presidir o IBGE? Ou teria que ser um geógrafo? Né? Como que fica? A ENSE. A ENSE é a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Quem é o diretor da ENSE deveria ser estatístico? Sabe? Será que todos os órgãos, né, que são órgãos de estatística, deveriam ser presididos por estatísticos? Aí aqui, ó, escrituração dos livros de registro ou controle estatístico criados em lei. É uma coisa bem ampla, né, e que era muito utilizada naquela época, e tudo isso aqui foi colocado como de uso exclusivo, né, de atribuição exclusiva de um estatístico, certo? Olha outra coisa que aconteceu depois. Em 68, num decreto, saiu o regulamento para o exercício da profissão, porque uma coisa é a lei, certo? Saiu a lei, mas a lei acaba sendo depois regulamentada. Quando a lei foi regulamentada, aí eles fizeram uma coisa um pouco mais detalhada. Aí colocaram aqui, ó, a profissão de estatístico será exercida nas entidades que se ocupem de atividades próprias do campo da estatística, principalmente, aí veio, amostragem, processos estocásticos, testes estatísticos, análise de séries temporais, análise de variância, controle estatístico de qualidade, de produção de qualidade, demografia, bioestatística, cálculo de coeficientes estatísticos, ajustamento de dados e censos. Aí vamos lá. Uma pergunta aqui. Se você calcular média, moda, mediana, desvio padrão, tudo isso aqui é coeficiente estatístico, certo? Pelo regulamento que está aqui, essas coisas, quem faz isso deveria ser estatístico, certo? Então, teoricamente, não poderia. Você ficar calculando média em casa, não pode, ok? É um pouco forte isso daqui, tá? Mas, enfim, está aqui dentro. A mesma coisa aqui, ó, existem demógrafos, né? Mas aqui coloca a demografia dentro da estatística, né? Bioestatística, tem muitos médicos, né? Tem muitos biólogos dentro da bioestatística. Então, acaba que colocaram dentro, né, muitas coisas que várias pessoas de outras áreas fazem, certo? Não necessariamente somente estatísticos. Por exemplo, processos estocásticos. O pessoal da matemática, se você for lá no INPA, a área de probabilidade do INPA de processos estocásticos é fortíssima. Melhor do que qualquer departamento de estatística que você encontrar aqui no Brasil, por exemplo, certo? Mas vai lá ver se tem estatística. É todo mundo matemático lá. Até porque processos matemáticos e probabilidade é considerado uma área dentro da matemática, né? Mas, enfim, aqui é o que saiu dentro dessa regulamentação em 1968, tá? Basicamente, o que tem depois disso foram criados outros dispositivos, mas os mais importantes que valem até hoje, que nunca foram revogados, são esses aqui, o regulamento e essa lei aqui de 65. E aí eu vou comentar algumas coisinhas aqui com vocês sobre isso e implicações disso, como isso acontece na prática, tá? Primeira coisa que é interessante a gente notar é que estão vendo o que está escrito aqui, ó? É livre o exercício da profissão de estatístico aos possuidores de diploma de conclusão de curso superior de estatística. Eu vou perguntar para vocês que estão aqui, o que é um curso superior de estatística? Alguém sabe me dizer? O que é um curso superior de estatística? Faculdade de Estatística? Faculdade, você fala o quê? Graduação, bacharelado? Isso. Tá. Ou especialização? Alguma coisa assim? Tá. Não existe especialização que eu saiba, assim, especialização em estatística, até pode ter algum outro lugar que tenha criado, mas reconhecida como você ser um especialista em estatística aqui no Brasil, eu não sei se tem. Mas vamos pensar graduação. Por exemplo, vocês acabaram de entrar no curso de graduação em estatística, na verdade, o bacharelado em estatística. Vocês estão estudando para sair daqui com o título de bacharéis. Você vai ser um bacharel em estatística.
certo? Bacharel em estatística, não há dúvida nenhuma de que todo bacharelado é curso superior. Mas uma pergunta: se eu fizer, por exemplo, graduação em economia, certo? E depois eu fizer, imagina que eu faço mestrado em estatística. Eu sou estatístico ou não sou? Sim, né? Você é mestre em estatística, não é? Eu sou mestre em estatística, né? Mas eu te pergunto, eu tenho curso Não, superior em estatística? acho que estatístico não. Mas pela lei aí você estaria habilitado a exercer a profissão. Entendo assim. Ok. Esse é um ponto bem polêmico, né? E vou explicar para vocês. Se vocês derem uma pesquisada na internet, coloquem aí a lei do advogado, por exemplo. A lei que diz que somente quem tem a carteirinha da OAB pode advogar, né? Você vai ver que lá está dito que a profissão de quem quer trabalhar, né, como advogado, ela é restrita e exclusiva para os possuidores do curso de bacharelado em direito, certo? Se você procurar a lei do economista, a economia também é uma profissão regulamentada. Eu já comento sobre isso de método, tá? Isso é outra discussão, se é método ou não. Isso é outra discussão, tá? Eu estou discutindo a palavra superior, ok? O que acontece? Tem profissões, a maioria das profissões regulamentadas de curso superior, por exemplo, a lei dos atuários, tá? É para quem tem o diploma de bacharel em ciências atuariais. Quem está no, como é que é registrado, né? No Corecon, lá de economia, tá? No Conselho Regional lá de economia, ele tem que ser bacharel em economia. A mesma coisa quem é da OAB, o bacharel em direito. Só que eles escreveram na lei bacharelado ou escreveram curso de graduação, foi escrito assim. Na de estatística, nessa lei aqui, foi escrito curso superior. Só que sabe o que acontece? A lei, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases Curriculares no Brasil, que é uma lei que ela é muito antiga, foi trocando, foi sendo atualizada, mas desde que ela existe, inclusive antes dessa lei aqui, sempre no Brasil se considerou mestrado e doutorado como curso superior, certo? Então, por exemplo, se você é bacharel em direito, mestre em economia, mas é doutor em estatística, você tem curso superior em estatística, certo? Então, teoricamente, você poderia trabalhar como estatístico, assinar laudo e fazer tudo o que está escrito aqui. Tudo, certo? Então, Professor, oi. mas nesse caso, o quanto isso afeta a profissão estatístico no Brasil? Por que que isso é uma polêmica? Tá, Porque eu para vou... fazer mestrado, ele não tem que estudar todo o curso de graduação, não tem todo aprendizado, né? Mais ou menos, vamos lá, vamos com calma. Primeiro eu vou só falar da lei, tá? O que acontece? Hoje, se você se você tem qualquer graduação, mas tem um mestrado em estatística, por exemplo, certo? Quem faz mestrado em estatística, eu garanto para você, sabe mais de probabilidade, de inferência e de modelos do que a maioria dos bacharéis em estatística do Brasil. Sabe muito mais. Mas ele não vai ter alguns detalhes, ele não vai ser muito bom em amostragem, ele pode não ser muito bom em séries temporais, ele tem algumas áreas específicas que ele não é especialista, mas a base da coisa ele tem muito sólida, certo? Em geral é assim que funciona. Mas o ponto é, um cara que tem qualquer graduação, menos estatística, e é mestre em estatística, se ele chegar hoje ali no CONRE, no Conselho Regional de Estatística, e falar, eu quero fazer minha carteirinha de estatístico para eu poder trabalhar como estatístico, sabe o que vai acontecer? Não vão te dar o registro. Ok? Porque eles interpretam isso aqui como bacharelado. Oi, diga. É, você falou aí sobre essas coisas e tal, mas eu ainda estou tentando entender qual é o impacto negativo sobre a profissão nesse caso. Tá, vamos Que, lá. tipo, O que acontece, na verdade? Existe uma certa birra, né? Eu vou comentar, por exemplo, como é que é nos Estados Unidos, tá? Estados Unidos, onde a profissão é muito mais desenvolvida que aqui, né? Lá não existe, na verdade,
uma regulamentação, uma exigência de que você tenha essa carteirinha. O que existe lá? Lá existe o que se fala uma acreditação, ou creditação. Eu nunca sei se falar acreditação ou acreditação, porque o termo é em inglês, mas é como se fosse quase como uma... como é que se diz? Você quando tem você tem uma certificação, certo? É quase quando alguém fala assim, eu tenho certificação ISO 9000 alguma coisa, tem um pessoal que fez aqueles cursos e tal. É a mesma coisa. Então, lá nos Estados Unidos, se você chegar para alguém e falar, eu quero trabalhar como estatístico aí, tá precisando? O cara vai te contratar e tu vai trabalhar como estatístico. Se for bom, tá ótimo. Agora, na hora de contratar, ele vai olhar os candidatos. Aí aparece você, olha, eu manjo de estatística. Ah, legal. Quem falou isso para você? Alguém colocou aqui, né? Alguém colocou no chat ali as regiões do CONRE. Depois o pessoal pode conferir ali. Mas voltando ao que eu estou comentando aqui. Lá nos Estados Unidos, imagina 2 candidatos, tá? Para trabalhar numa vaga de estatística. Um deles fala assim, olha, eu manjo de estatística. Deixa eu ver, mostra aí. Tá aqui, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Legal, acreditei em você. Agora, tem outros caras que vêm assim, eu tenho aqui uma certificação de que eu sou bom, de que eu sou um estatístico diferenciado, certo? E essa certificação costuma ser dada para pessoas que têm experiência, para pessoas que têm mestrado, para realmente pessoas que você pode garantir que são boas no assunto. Então, na hora de contratar, o contratante vai olhar e vai pensar assim, eu quero contratar quem? Um cara que diz que manja de estatística ou um cara que é certificado? Eu vou pegar o cara certificado. Não porque ele é obrigado, mas porque ele confia mais, certo? Então, aqui no Brasil, o que acontece? A gente não tem a certificação e eu seria super a favor a uma certificação. Por exemplo, se os CONRES da vida aplicassem uma prova, por exemplo, se você passasse nela, você ganhasse uma carteirinha de que você é um cara certificado, é um cara registrado no CONRE, você é um cara diferenciado. Eu acharia isso maneiro, sabe? Mas o que acontece? Mas na OAB tem uma diferença, né? Você acho que não pode advogar se você não pagar lá, né? Eu acho que você tem que estar registrado, senão você não pode, pelo menos como advogado, eu acho que você tem que estar pagando a OAB, né? Mas o estatístico, o que acontece, né? Vou dar um exemplo. O CONRE, hoje em dia, né, você tem participando dele pessoas ali que se formaram, por exemplo, na década de 70. Tem alguma coisa contra quem se formou na década de 70? Não. Inclusive, esses dois não. Esse cara que eu falei que é quem eu mais admiro na estatística, ele é formado na década de 70. Ok, nenhum problema. Mas sabe o que acontece? Muitas das coisas que vocês vão aprender na graduação só foram criadas depois de 1980, certo? Tem muita coisa que é recente, que foi desenvolvida recente. Aí eu pergunto para você, né? Imagina que você é formado numa profissão e você não estuda mais. Você se formou, tirou a carteirinha, porque só precisa ter o diploma, e você tem a carteirinha e usa ela para conseguir vagas, né, e conseguir assinar laudos, e você consegue meio que uma reserva de mercado para você. E imagina pessoas, né, que manjam de estatística, que não conseguem entrar nesse mercado porque não tem a carteirinha, sabe? Aí assim, eu vou dar a minha opinião, independentemente da lei, né? Leis são feitas para serem cumpridas. E eu não posso dizer aqui para vocês que vocês não devem cumprir a lei ou nada do tipo. Muito pelo contrário, vocês têm que cumprir a lei. Mas quando eu penso no melhor dos mundos para a profissão e para o desenvolvimento da profissão, eu acho que quanto mais gente que manja de estatística, trabalhando com estatística e abrindo novas frentes e criando empresas e criando novas vagas, eu acho que a profissão se fortalece com isso. E quando você chega e fecha, certo? Do tipo, só para entrar aqui você precisa ter essa regulamentação. Se você não tiver a carteirinha, você não pode trabalhar como estatístico. Muitas pessoas procuram na carteirinha uma reserva de mercado, como se fosse assim. Eu sei que aquele cara manja mais do que eu de estatística, tá? Mas ele não tem a carteirinha, ele não fez a graduação. Então, se ele quiser disputar comigo uma vaga num concurso, eu vou ganhar, mesmo ele sabendo mais do que eu.
infelizmente, tem muitas pessoas com essa mentalidade aqui no Brasil. Eu conheço muita gente com essa mentalidade. E essa mentalidade é que eu combato, entende? Então, assim, eu já vi muitas pessoas, em geral, as pessoas que estão com essa mentalidade são muito defensores ferrenhos, assim, da regulamentação da profissão de estatístico. Porque, para mim, é um pouco diferente você pegar medicina, né? Você pegar e entrar numa sala de cirurgia com um cara que não é médico, sabe? Ou então você entrar num avião, no meio da viagem você descobre que o piloto não é piloto, sabe? Tem coisas que são um pouco mais drásticas do que você fazer um cálculo estatístico, certo? Eu acho um pouco assim forte. E tem profissões também que não tem muito sentido você regulamentar. Então existe um outro argumento que eu poderia comentar com vocês, mas são opiniões minhas, né? Eu quero só comentar o que está aqui. Ó. Olha essa parte aqui, ó, coeficientes estatísticos, estão vendo? Está dito aqui que se você quer usar estatística, você tem que ser estatístico. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês iam achar? Tem pessoas aqui que já são formadas, certo? O que vocês iam achar se os matemáticos se rebelassem, né? Fizessem um abaixo-assinado, fossem lá no presidente e o presidente emitisse um decreto regulamentando a profissão de matemático e dizendo que a partir de agora ninguém pode fazer cálculo, por exemplo, integral, derivada, ninguém mais pode fazer cálculos avançados de matemática ou cálculo diferencial integral, que é o cálculo 1 que vocês estão estudando, sem ser matemático. Se você quiser usar isso na sua vida, você vai ter que chamar um matemático, vai ter que contratar um matemático, vai ter que pagar o piso de salário para ele. Se tiver uma empresa que calcula integral, você vai precisar de um matemático. O que vocês iam achar disso? Parece? Surreal. Oi? É surreal. Surreal, né? Eu enxergo da mesma forma, certo? Existem muitas pessoas que trabalham com estatística em outras áreas. Em áreas que essas pessoas trabalham com estatística antes de existir a profissão de estatístico, certo? Por exemplo, o Fischer. O Fischer não era estatístico. Ele não tinha uma carteirinha de estatístico. O Pearson não era estatístico. Esses caras que eu mostrei para vocês aqui, eles não eram estatísticos. Eles eram estatísticos de fato, mas eles não eram estatísticos em termos legais, vamos dizer assim. Eles não fizeram bacharelado em estatística. Tá? Para ter uma ideia, aqui no Brasil, a ENSE é o bacharelado mais antigo em estatística, né, que tem até hoje, da década de 50, de 53, a ENSE. Tá? O segundo bacharelado mais antigo é de 70, se não me engano, que é da USP. E os outros bacharelados em estatística são todos do final dos anos 70, e aí começou a aparecer vários. Como é que você pode dizer, então, que tudo que existia de estatística antes tem que ser feito por um bacharelado em estatística se nem existia essa profissão antes, sabe? É um pouco difícil. Eu estou vendo aqui o Conre 2, está só o Rio de Janeiro? Espera aí, deixa eu ver aqui, cadê o Espírito Santo? O 2 está no Rio e o 3 São Paulo só. Mas é porque teve uma separação, tá? Teve uma mudança. O sexto está Minas Gerais e Espírito Santo, mas costumava ser com o Rio. O Rio está sozinho, então. Mas não era, tá? Isso mudou de um tempo para cá. Deixa eu responder ali, Newton. Qual a formação desse cara que você comentou? Esse cara que eu comentei, ele é engenheiro, tá? Engenheiro, ele fez engenharia elétrica e ele é psicólogo também, tá? Mas é psicólogo só nas horas vagas, tá? Ele é o da UFMG. Quem exatamente que você está comentando? Ele é da UFRJ, mas atualmente ele está como visitante na UFMG. Mas tem outras pessoas, né? A pessoa que eu estou comentando, na minha opinião pessoal, opinião minha, certo? A pessoa que eu já vi na minha frente, que mais manja, assim, é o Dani Gamberman, tá? Mas vamos dizer assim, o estatístico mais famoso do Brasil, que sempre foi considerado pesquisador nível máximo aqui no Brasil, desde que eu me entendo por gente, é chamado Gauss Cordeiro, o nome dele. Ele é matemático. Ele é lá do Pernambuco. Tá? Ele é matemático. Mas ele tem doutorado em estatística. Mas ele é matemático. Certo? E assim tem vários. Tá?
Até como eu falei para vocês, quem se formou na década de 70 não fazia Não tem estatística. a carteirinha, né? Sim, não tem a carteirinha, não pode ter a carteirinha. E ele leciona e ensina estatísticos e dá diploma para estatísticos, entende? Então, vou dar um exemplo. Aqui na ENSE mesmo, né? Aqui na ENSE a gente tem doutor em estatística aqui na ENSE, né? Que não tem a carteirinha, porque é matemática. Tem exemplo aqui na ENSE. Ou seja, uma pessoa que leciona para vocês, pode lecionar qualquer disciplina do curso para vocês, mas na hora que você se formar, vai estar lá na formatura, vai entregar o canudo na tua mão e essa pessoa não pode assinar como estatístico, sabe? Então, essas coisas são bem polêmicas, assim, né? E alvo de muita discussão. Então, eu, quando estava na graduação, a minha visão, quando me falaram assim, olha, a profissão é regulamentada, para trabalhar tem que ser estatístico. Eu falei, pô, maneiro, legal. Quando eu acabar, eu vou ter meu emprego. Pensei assim. Depois, com o tempo, eu mudei um pouco a maneira de enxergar as coisas. Eu não sou contra também. Eu não sou aquelas pessoas que falam assim, tem que desregulamentar tudo. Eu não sou xiita com nada. Imagina só se o pessoal alguém inventa aí, cria, ó, profissão de cientista de dados. Para trabalhar como cientista de dados, precisa ter graduação, bacharelado em ciência de dados, que foi criada agora. Tem 3 universidades do Brasil que estão oferecendo esse curso, e somente os formados nela vão poder atuar. E aí, quando eles colocarem as coisas que eles fazem, vai aparecer lá previsão, análise de dados, vai aparecer um monte de coisa que tem interseção com estatística. Como é que os estatísticos iam se sentir se os cientistas de dados fizessem isso? Né? Então, o que acontece? Existe muito lobby, né? Existe lobby das pessoas, das carreiras, tem grupos que têm interesses, né? Muitas das vezes, algumas coisas são regulamentadas realmente por reserva de mercado, mas alguns casos não. Alguns casos é para ter um controle, para evitar problemas. A única área dentro da estatística que é quase um consenso, não é consenso, é quase um consenso, de que tem que ter algum tipo de controle é na área de pesquisas eleitorais. Tá? Porque pesquisas eleitorais, quando são feitas de forma sem muito cuidado estatístico, elas podem produzir resultados enganosos e, infelizmente, boa parte da população acaba, às vezes, decidindo seu voto por causa de pesquisa eleitoral. Aliás, quase todo mundo faz isso indiretamente, né? Aquela coisa de voto útil. O que é voto útil? É basicamente voto baseado em pesquisa eleitoral, né? Você pode fazer pesquisas e pode fazer uma pesquisa mal feita e tentar manipular. Poderia acontecer. Então, pesquisas eleitorais, existe uma exigência legal de que elas sejam assinadas por um estatístico registrado. É o único ponto assim que não é tão polêmico nessa discussão de regulamentação da profissão, pela importância do tema, certo? Mas ainda assim eu vou comentar na aula que a gente falar de pesquisas eleitorais, eu vou comentar da polêmica disso e como isso também é problemático, tá? Mas hoje, pensando apenas assim em regulamentação, eu diria que é uma área que até justifica você colocar que você teria que ser estatístico para isso, né? Mas imagina só, olha essas áreas todas aqui, né? Controle estatístico de produção, certo? Você tem vários engenheiros de produção hoje em dia que são gerentes de áreas de controle inclusive lá eles não chamam, né, controle estatístico, eles chamam de controle de qualidade, de uma forma genérica, certo? Por exemplo, aquela área que eu comentei com vocês de análise de sobrevivência, que o Cox trabalha nela, você tem dentro da engenharia um pessoal que trabalha na área de confiabilidade. A confiabilidade é como se fosse a aplicação de estatística, só que dentro da engenharia. Tem vários engenheiros lá dentro que manjam de estatística. Imagina se eles criam a profissão, sabe, da pessoa que é formada em confiabilidade, né? Sabe, ia ser uma coisa. Como é que é disputar isso? Como é que você restringe? E é o outro, que é um argumento que alguém escreveu no chat um pouco mais para cima, né? Assim como a matemática é a linguagem da ciência, né? Alguém escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, ó. Mateus escreveu, né? Sim, porque estatística em si é um método. Esse é um ponto também bem polêmico, mas costuma ser aceito que a estatística é um método científico. Para você poder comprovar alguma hipótese, alguma teoria, você acaba usando
estatística. Então, ela é um método, é uma metodologia. Se é uma metodologia, ela poderia ser usada por profissionais de várias áreas, certo?